Bom dia, meninos. Bom dia. Bom dia. Acho que a gente pode começar. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui para gravar. E vamos aqui no slide. Então, o que a gente estava comentando na última aula? A gente estava comentando na última aula a respeito. Deixa eu pegar um pouco para trás. A gente estava comentando na última aula a respeito das bases, né? E a gente estava apresentando as diferenças, as principais diferenças. Então, vamos lá. Esse material todo aqui, eu já falei dele no, na aula gravada, mas eu falei muito rápido, né? Então, cabe agora eu entrar um pouco mais devagar, falar um pouco mais lentamente sobre isso, tá? É, vamos parar para pensar o que a gente está trabalhando. Nós estamos trabalhando com uma função inorgânica. E como eu falei para vocês, a gente está trabalhando com essa função inorgânica a respeito de um fator, que é a função inorgânica baseando-se no princípio de Arrhenius, né, que é o primeiro princípio lá de ácido base. E o que é um ácido segundo Arrhenius? Para Arrhenius, um ácido vai ser tudo aquilo que em água liberar H+. Tá? Isso que é um ácido segundo Arrhenius. E aí eu dei um monte de ácidos para vocês verem a diferença de um para o outro, né? E aí depois eu falei para vocês o que é uma base. Base, segundo Arrhenius, é tudo aquilo que em água liberar OH-, tá? Então, nós temos ácidos e nós temos bases, né? Um ácido de Arrhenius e uma base de Arrhenius. Ótimo. Eu falei para vocês também formas de dar nome para esses ácidos, dar nome para essas bases, né? Ah, essas formas de dar nomes, elas são muito simples, né? Porque é uma receita de bolo. Se você pega a receita e você vai continuando nela, você vê que não vai mudar de uma coisa para outra. É uma receita de bolo sempre, tá? Como nós estamos já há um tempo sem ver o conteúdo, proponho que a gente faça uma revisão bem rápida, bem sucinta, bem direta sobre o conteúdo, tá? Eu vou dar uma pausa na minha câmera para ficar a tela cheia para vocês. Então, eu vou voltar aqui, pessoal, no princípio do que é uma nomenclatura de uma base. O que é uma base? Lembre-se, sempre que a gente estiver dando nome para as bases de arrênios, que base vai ser tudo aquilo que tem OH-. Sempre, tá, gente? OH-, tá? E é sempre o que está ligado com o OH- que a gente vai dar um nome, que ele vai representar o nome dessa base, né? Então, se tiver um KH,
a gente dá um nome a respeito do K. Se a gente tem um CA, o nome vai ser a respeito do CA. Se a gente tiver um FE, o nome vai ser a respeito do FE. Não entendi, professor. Ah, é porque assim, ó, KOH 2 FeOH 3. Então, o K, o cátion é que manda no nome da base, tá? Então, aqui nós temos o hidróxido de potássio, o hidróxido de cálcio, o hidróxido de ferro 3, né? Então, vamos lá, ó. Como é que como é que faz, né, para dar nome para uma base, né? Como que faz para dar nome para uma base? A gente coloca a palavra hidróxido e depois o nome, a terminação D e o nome do cátion. Então, como é que fica? NaOH. A palavra hidróxido de, né, colocar hidróxido de tudo, e aí vem o nome do cátion. Qual que é o nome desse cátion aqui? Sódio. O nome desse cátion aqui? Lítio. O nome desse cátion aqui, ó. Esse cátion aqui como um todo. Qual que é o nome dele? Amônio. O nome desse cátion aqui? Cálcio. O nome desse cátion aqui? Bário. Tá? Então, sempre o nome do cátion é aquele que está carregado de carga positiva. Lembre-se sempre disso. Tá? Isso aí vocês não podem esquecer. Na verdade, são pouquíssimas coisas que vocês não podem sair. Eu vou até ligar a câmera que eu tenho que falar isso diretamente olhando nos olhinhos de vocês. São poucas as coisas que vocês não podem sair desse nono ano sem saber. O que é um átomo, as características dele, o que ele tem dentro dele, né? Prótons, nêutrons, elétrons, a carga de cada um deles. O que vocês também não podem sair sem saber, o que é um cátion, o que é um ânion. Eu acho que se eu resumisse todo esse ano de vocês, eu resumiria para vocês nessas 4 palavras-chave, né? O que é um cátion, o que é um ânion e a carga do do átomo, né? O que é um átomo e e as suas cargas. Então isso eu resumiria todo o ano de vocês nessas 4 palavras-chave, né? Coisas que vocês não podem sair do ano sem saber, né? Beleza, voltando. Então forma uma única base. Beleza. Quando a gente tem bases com números diferentes, né? A gente tem a possibilidade de ter várias bases. O que acontece? Essas bases elas vão indicar a carga do cátion. Então, oso significa que a carga do cátion é menor. Ico significa que a carga do cátion é maior. Então, por exemplo, ó, a gente sabe que dentro do parênteses a gente tem OH. E cada OH tem o valor de -1. Então, se eu tenho 2 OH, significa que aqui dentro desse parênteses eu tenho uma carga de -2. Se para ficar isso aqui balanceado, se aqui dentro eu tenho -2, aqui fora eu tenho que ter +2. Tudo bem? Se aqui dentro do parêntese eu tenho -3, aqui fora do parêntese eu tenho que ter +3. Lembra que tem que ficar balanceado, tem que ficar igual a 0. Então, a mesma coisa aqui, ó, do chumbo, do pumboso. Aqui dentro eu tenho -2. Então, aqui fora eu tenho que ter um cátion com o valor de +2. Aqui dentro eu tenho um valor de -4. Então, aqui fora eu tenho que ter um valor de +4. Façam sempre isso, tá, pessoal? Se vocês... Deixa eu ligar também de novo a câmera, que eu quero falar isso olhando nos olhinhos de vocês. Se vocês não sabem qual que é a carga do
do composto, lembre-se sempre, esse composto ele está zerado, ele está neutro. Se não tiver nada aqui em volta, ó, se não tiver nada aqui em volta, significa que esse composto é igual a zero. Se esse composto é igual a zero, vocês têm que dar uma olhada nas cargas. Lembre-se sempre, OH é sempre carga negativa, é sempre OH menos, menos 1. Oxigênio é sempre menos 2. Sempre lembre-se dessas cargas que vocês sabem de cabeça, né? Que a gente trabalhou tanto, a gente falou tanto desses compostos, que eu acho que assim, de duas uma, ou vocês aprenderam ou vocês enjoaram de ouvir eu falando isso, né? Porque até antes mesmo da pandemia, dessas aulas remotas, eu falava bastante isso para vocês, né? Então, deem uma olhada e tomem cuidado, porque vocês podem errar, às vezes, coisas que são muito simples, né? OH menos, O2, 2 menos, né? Oxigênio 2 menos, desculpa, eu errei. Então, cuidado, tá bom? Deixa eu desligar essa câmera de novo. Então, para o ferro com carga mais 2, eu tenho um hidróxido ferroso, né? Porque eu tenho um valor de NOx menor. Então, a terminação termina em uso. Quando eu tenho ferro mais 3, eu tenho um hidróxido férrico, né? Para o chumbo, né? O hidróxido pumboso e o hidróxido púmbico, tá? Mas a gente pode substituir essas terminações oso e ico por valores de algarismos romanos. Eu, particularmente, prefiro assim, tá? Então, se a gente pegar os mesmos exemplos que a gente acabou de trabalhar, que tem o ferroso, o férrico, o pumboso, o púbico, a gente pode transformar ele para hidróxido de ferro 2, porque mas aí a gente tem que saber qual que é as cargas, né, de cada um dos cátions. Então, novamente, se cada OH vale o valor de menos 1, se eu tenho 2 OHs, então é menos 1 vezes 2, então vai dar menos 2. Se tudo isso aqui é igual a zero, então menos 2 aqui tem que dar mais 2. Né? Então, hidróxido de ferro 2. Aqui é a mesma coisa, né? Isso aqui vai dar menos 1 vezes 3, menos 3 desse lado, então vai dar aqui mais 3. Então, hidróxido de ferro 3. O de chumbo, hidróxido de chumbo 2 e o hidróxido de chumbo 4. Eu particularmente prefiro essa nomenclatura, ela é muito mais simples no meu ponto de vista, né? Mas, novamente, tem que lembrar aqui das valências, né? Mais 2, mais 3, aí. Ok? Vamos pular esses exercícios, porque a ideia era só comentar mesmo. Aqui, sobre a ação dos ácidos. Essa é a parte que a gente tem que ter, sim, muito cuidado. Porque toda vez que um ácido orgânico, que um ácido inorgânico atua em uma base inorgânica, a gente vai ter a formação de um sal e água. Tá? Sempre que um ácido inorgânico e uma base inorgânica se encontrarem, nós vamos ter a formação de um sal e de uma água. Aí vem a palavra legal, né? Aí vem as coisas legais. Professor, qual sal? Professor, qual água? Bem, água é água, tá? A água vai ser H2O. Mas qual que vai ser o meu sal? O meu sal, pessoal, vai ser sempre a junção do ânion do ácido mais o cátion da base, tá? Sempre vai ser essa junçãozinha. Então vamos observar aí, ó. Quem que é o ânion desse ácido aqui? Bem, o ânion é sempre a carga negativa. Então aqui eu tenho carga positiva, carga negativa. Então esse vai ser o ânion da minha base, do meu ácido, desculpa. E da minha base? Bem, aqui nós temos a carga positiva e aqui a carga negativa.
Para formar o sal, eu preciso do cátion da base. Então, vai ser a junção desses dois aqui. Então, ó, tem a formação primeiro de H2O e do sal. Qual que vai ser o sal? NaCl. A junção do cátion mais o ânion. Tá? Para essa estrutura aqui, ó, do CaOH2, a mesma coisa. Vai formar água e vai formar o sal. O sal vai ser a junção do ânion mais o cátion, que é formando o CaCl2. Essa neutralização total, neutralização parcial, não precisa se preocupar com ela por enquanto, tá? Mas o que vocês precisam se preocupar é o que é a formação do ácido mais da base, né? Que é o sal mais água. Isso vocês têm que ter na cabecinha de vocês, tá bom? E aí vem a terminação de sais, né? Os sais, pessoal, é toda substância, né, que é formada a partir de um ácido e uma base. Em água, esse sal ele vai liberar um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, tá? Então, observe aí, pessoal. Nós temos alguns tipos de sais, né? O sal normal, que é formado ali de um ácido e uma base. Nós temos um sal ácido. O que é um sal ácido? O sal ácido é quando eu tenho grande concentração de OH-, tá? Então, aqui, grande concentração de OH-, eu tenho um sal ácido. Um sal básico, desculpa, um sal básico. O que é um sal ácido? Grande concentração de H+, né? Um sal duplo é quando você tem dois cátions, isso é um sal duplo ácido, e um sal duplo básico é quando você tem dois ânions, né? Então, novamente, vamos lá. Um sal normal é quando você tem um cátion e um ânion. Um sal básico é quando você tem uma grande concentração de OH-. Um sal ácido é quando você tem uma grande quantidade de H+. Um sal duplo é quando você tem um sal duplo ácido, perdão, é quando você tem dois cátions. E um sal duplo básico é quando você tem dois ânions, tá? E esses sais eles vão aparecer como, professor? Eles sempre vão aparecer pela junção de um ácido e uma base. Tá bom? Costuma-se falar que esses sais aqui, ó, eles do básico para frente, esses sais eles vão aparecer quando a reação não ocorre totalmente, tá? Quando ela ocorre parcialmente. Exercício a gente pode pular também. A nomenclatura desses sais, né? Como é que faz para dar nome para esses sais? A nomenclatura dos sais ela vai ser o quê? O nome do ânion mais o nome do cátion. Esse nome do ânion ele vai ser derivado do ácido sempre, né? Então, se eu tenho um ácido que a terminação é hídrico, o sufixo do sal vai ser eto. Se eu tenho um ácido que o nome termina em oso, o sufixo do sal vai ser ito. Se eu tenho um ácido que o sufixo dele é ico, o final desse ácido vai ser ato, né? Então é sempre o final do, do, do sufixo do ácido que manda. Por exemplo, o NaCl, ele é formado de qual ácido, né? Nós temos a formação do NaCl com HCl mais NaOH. NaOH. Então, o que a gente tem aqui nessa estrutura? Quem que é o ácido aqui? Deixa eu pegar o marca-texto. O ácido é esse aqui, não é? Que eu estou pintando agora, de preto, né? Então, qual que é o nome desse ácido aqui? Não é o ácido clorídrico? Então, se é um hídrico, termina em eto, né? Então, eu tenho
cloreto, porque é cloro, né? Então o nome do ânion é cloreto de sódio. Ele tem sódio no final, então é cloreto de sódio. Agora, se eu tiver o AgNO2, o AgNO2 ele vem do ácido ácido nitroso, né? Então eu vou ter o nitrito de prata. O FeSO3, que é o carbonato, né, do ácido carbônico, carbônico, então termina em ato. Então eu tenho carbonato de ferro 2 ou carbonato ferroso, tá? Então é sempre desse jeito, tá? Nomenclatura do ânion que forma o ácido mais a nomenclatura do cátion, tá? Então é sempre nessa pegada aí que vocês vão ter, tá bom? Até aqui, querem que eu fale alguma coisa novamente? Tipo, nesse negócio de nomenclatura, o começo da palavra é sempre tipo, a última formaçãozinha, tipo, CO, NO. Isso. Quando a gente estiver falando nomenclatura de sal, sempre vai ser o final, né? Vai ser sempre o ânion pelo cátion, né? E o ânion vai ser sempre pegando o nome do ácido. Então, se eu tenho o ácido clorídrico e eu tenho clorídrico, né? Olha o finalzinho. Hídrico, hídrico. Então, termina em eto. Essa tabelinha aqui eu vou mandar para vocês não esquecerem, né? Então, ido, hídrico, eto, oso, ito, ico, ato, né? Olha aí essa nomenclatura bonitinha aí na sua cabecinha. Tem uma, uma, uma musiquinha. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Pra gente decorar. Essa musiquinha é bem antiguinha, mas eu acho que dá pra gente decorar bastante. Ah, eu vou achar e depois eu mando para vocês, tá? Tem uma musiquinha que serve para decorar essas nomenclaturas, né? Quem é ácido, quem é base, quem é sal, quem é óxido, serve só para decorar. Deixa eu só colocar aqui quem chegou. A Anne. Rapidinho, tá, gente? É a Anne. Acho que é a Bruna eu coloquei. Bruna coloquei. Acho que era isso aí. Ok. Então tem uma musiquinha. Daqui a pouco eu vou ver. Deixa eu colocar aqui. Isso. Achei. Cadê?
aqui, ó. O macete é para os ácidos, né? Para a gente não esquecer da nomenclatura dos ácidos. Então, eu vou colocar para vocês no chat aí, para vocês darem uma lida. É uma nomenclatura bem bobinha, né? Um macetezinho bem bobinho, mas ele serve bastante para a gente não esquecer das bases nitrogenadas. Cadê o chat aqui? Então, olha lá no chat, ó. Ela serve para a gente não esquecer das terminações dos ácidos, né? Hídrico, ico, oso, né? Então, olha lá, ó. Bico de pato, mosquito teimoso, que sobe é o hídrico e o eto que se relaciona, né? Então, fica ico, ato, ito, oso, né? Então, as terminações, né? Bico de pato, então o ico, o hídrico se relaciona com o ato, o ico se relaciona com o moso, né? E aí o restante é o hídrico e o eto. É uma nomenclatura, às vezes ajuda, eu particularmente não achava que ajudava, né? Mas muitas pessoas falam que ajuda bastante nessa correlação. Tem outros macetinhos, depois eu mando para vocês, né? Mas o bico de pato, mosquito teimoso, ele resolve assim, na maioria das vezes. Ok? Continuando, a gente tem o cloreto básico de cálcio, né? Que é quando você tem um OH com um OH, né? Uma quantidade grande de cálcio, de OH, então aqui eu tenho cloreto básico de cálcio. O fosfato de ácido de prata, né? O di por causa do H2. O sulfato de sódio e potássio, né? Então, novamente, a nomenclatura ela não vai mudar. Cloreto de brometo de cálcio, cloreto de brometo de cálcio e o sulfato de cobre 2 pentahidratado. Esse pentahidratado aqui, ó, essa hidratação é a água que está dentro da base, tá? É a água que está compondo a base. E aí a gente vai chegar nos óxidos, né, que eu já tinha falado para vocês antes, e agora a gente vai finalizar óxidos, tá bom? Para hoje, eu vou separar alguns exercícios para vocês, nada também muito absurdo, coisas que vocês possam resolver e mandar para mim ainda essa semana, tá? 2 exercícios só, para eu poder ver se vocês conseguem lembrar dessas nomenclaturas que vão ser tão importantes para vocês nesse ensino médio de vocês que está chegando, tá bom? Alguma coisa que a gente possa conversar mais sobre isso? Acho que não. Não? Então, um forte abraço para todos vocês e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Até. Tchau.